Meus amigos, sempre nós temos assuntos muito importantes para tratar com você aqui na Rádio Aparecida. E hoje nós vamos falar sobre o Dezembro Laranja, né? E um alerta também para a prevenção do câncer, né? A gente precisa realmente se tratar e se cuidar. Em dezembro acontece a campanha nacional de conscientização sobre os riscos do câncer de pele. E nesse ano, o tema escolhido para o Dezembro Laranja é proteger a pele, é proteger a saúde. A iniciativa tem como objetivo principal não apenas a prevenção desse tipo de câncer, mas também a orientação da população sobre os perigos da doença e a importância de cuidar da nossa pele. E por isso nós contamos aqui hoje uma presença muito especial. Nós vamos conversar aqui com a doutora Natália Pazin, ela que é dermatologista e hoje vem trazer dicas e informações importantes sobre esse assunto também. Doutora, muito obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade em estar conosco aqui e obrigado por estar na Rádio Aparecida. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. Doutora, quais os cuidados que a gente precisa ter, né? Como identificar também quando algo não está certo, não está correto com a nossa pele? A gente fala muito do Dezembro Laranja, antes de responder a sua pergunta, porque o câncer de pele, ele é o câncer que mais acomete a população brasileira. Dentre todos os cânceres, o diagnóstico de câncer de pele, ele tem aí uma proporção de quase 30% dos cânceres, então é uma taxa muito alta. E isso ocorre por conta dos nossos hábitos, que a gente está muito exposto ao sol, né? Então a gente se queima muito, a gente se bronzeia muito, e isso pode ocasionar uma lesão de câncer de pele. E a prevenção, no contexto geral, na maioria, é sempre a proteção, baseada no protetor solar, na quantidade correta, que a gente tem a dificuldade em aplicar o protetor solar e aplicar na quantidade correta. Tem esses dois poréns aí em relação ao protetor solar. É importante dizer isso, porque as pessoas às vezes ficam preocupadas em só aplicar, mas a quantidade também é importante, né? Só para ter uma noção, a quantidade correta para rosto e para pescoço, determinada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, é 1 colher de chá. Isso a cada 4 horas, então é uma quantidade muito grande. Geralmente a gente não consegue chegar nessa quantidade. E o ideal é passar todos os dias, mesmo em dia nublado, chuvoso, sem roupa, para não ficar com medo de pegar na roupa e não aplicar direito. E depois vestir a roupa e, se conseguir, reaplicar esse protetor mais uma vez durante o dia. Se reaplicar, que muitas vezes é difícil, né? Porque as pessoas têm seus compromissos, seus trabalhos, né? Mulher usa maquiagem, é muito mais difícil. Como é que faz para conciliar? Hoje a gente tem aliados para isso. De fato, para quem trabalha exposto ao sol, esse aliado ele não dá certo. Então, pelo menos no período da manhã, tem que fazer essa aplicação completa, na quantidade correta. E para reaplicar, hoje a gente tem protetor solar em cor, então a gente consegue reaplicar por cima. A gente tem protetor solar bastão e pó compacto, então ajuda as mulheres que usam maquiagem, dá até uma retocada no brilho, na oleosidade ao longo do dia e faz a reposição, a reaplicação do protetor solar, então ajuda bem. Mas para quem trabalha exposto de fato, diretamente com a radiação, isso não dá certo. Isso só dá certo para quem trabalha em ambiente fechado ou que entra uma luz pela janela, mas que não tem contato diretamente com a radiação. Vamos aproveitar então aqui a doutora para tirar todas essas dúvidas da gente, né? Porque já percebi que cada caso é um caso, né? Sim. Então, a pessoa que trabalha no ambiente fechado, como nós aqui, por exemplo, é um tipo de tratamento, né? É um tipo de cuidado. Para as pessoas que trabalham diretamente com o sol, é uma outra coisa. Tem que redobrar a atenção, tem que redobrar a atenção, né? Por conta da radiação. Então, dicas para as pessoas que estão acompanhando a gente. Vamos começar com as pessoas que trabalham em lugar fechado. O que ela tem que fazer? Tanto o homem quanto a mulher é o mesmo cuidado? Ou muda? Não. Homem e mulher, o mesmo cuidado. O que eles têm que fazer, então? Então, para quem trabalha em ambiente fechado, a gente tem que entender o seguinte. Até a gente chegar nesse ambiente, a gente vai ter contato com a radiação. É verdade. Então, a gente deve aplicar o protetor antes de sair de casa, para, de fato, proteger. Paciente que trabalha de moto, trabalha de bicicleta, por exemplo, se conseguir fazer uso de roupa com fotoproteção, que hoje a gente tem, que bloqueia a radiação,
boné e chapéu de aba larga. E aí o que eu falo? Mesmo a gente que não trabalha diretamente exposto, mas a gente sai na hora do almoço, a gente em casa, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo, vai estender uma roupa, tem o contato com radiação, e mesmo em dia nublado, que é o que engana muito, e a gente vê que o risco de queimadura, a queimadura em si, na praia, por exemplo, em dia nublado, ela aumenta demais, porque o paciente acha que ele não vai queimar. E aí ele deixa o protetor solar de lado, e é naquela hora que todo mundo fica camarão, né? Fica super vermelho. Perigo, né? Então, o dia nublado, a gente tem que pensar que a radiação, ela está acontecendo de qualquer maneira. E a gente tem a radiação UVA e UVB. A radiação UVB, ela varia ao longo do dia. Quando a gente fala de horário de pico, então entre 10 horas da manhã e 2 horas da tarde. A radiação UVA, a incidência dela é praticamente igual durante todo o período do dia. Exatamente. E ela então, também é nociva? Nociva, câncer de pele. Ela causa o câncer de pele. Os dois tipos? De câncer de pele? Não, o tipo de radiação? UVA e UVB, os dois causam câncer de pele. O UVA, ele, além de causar o câncer de pele, ele também causa o envelhecimento precoce da pele. Então, ele vai deixar a ruga mais profunda, a pele mais manchada. Então, ele também piora a pele nesse sentido. Nossa Senhora, então. E para quem trabalha no ambiente aberto, né? Tá ali com contato direto com o sol, às vezes o dia inteiro, né? Aí tem que caprichar no protetor solar, rosto, pescoço, V do decote, que eu falo. Geralmente, região roupa da mulher, o V do decote, ele fica exposto o dia todo. Quando a gente olha um pouquinho mais para baixo, onde esse V do decote cobre, a longo prazo, a mulher sempre tem uma textura de pele diferente e são áreas que têm maior propensão a câncer de pele. Então, orelha, nariz, colo, que são regiões esquecidas do protetor solar. As pessoas esquecem mesmo. Esquecem. Né? Braço, mão é dificílimo porque a gente lava a mão toda hora e perde muito protetor solar. Então, quem trabalha, por exemplo, motoboy, trabalha nesse sentido, a gente tem luvinha com fotoproteção que ajuda muito bem a cobrir do sol. Tem as roupas que eu falei com fotoproteção e essa roupa, às vezes, ela bloqueia cerca de 50% da radiação. Ajuda demais. Tem boné com fotoproteção, tem chapéu de aba larga. E o que eu falo, assim, quanto maior a aba, é melhor. Por quê? Aquela aba muito pequenininha, qualquer movimento que a gente faz com a cabeça, entra radiação e praticamente a gente não protege. Então, a aba larga, ela vai proteger mais da radiação quando a gente fizer o movimento. Agora, para essas pessoas que trabalham diretamente no sol, provavelmente, doutora, a senhora poderia tirar essa dúvida também, essas roupas são mais importantes ainda, né? Muito Porque quem mais. não está exposto tanto ao sol está só naquele período, né? Aqui, por exemplo, nós não estamos tão expostos assim, mas aqueles que trabalham diretamente, essas roupas são mais importantes ainda. Sim, muito mais. E hoje a gente tem ainda um aliado, além da proteção de barreira, né? Proteção física com roupa, chapéu, boné, óculos, o protetor solar convencional, a gente tem também a cápsula de protetor solar, que ela potencializa a ação do protetor solar convencional. Ela não é para ser usada isoladamente, mas ela ajuda a potencializar risco de queimadura, paciente de pele muito clara, paciente de pele sensível e outras doenças, por exemplo, como rosácea e melasma. O protetor solar em cápsula, ele também ajuda muito. Agora, tipos de pele, né? Para cada tipo de pele é um cuidado específico, não? Não. Geralmente a gente pensa, pele clara tem mais propensão. É um mito isso? O que acontece é que a pele negra, ela tem um FPS natural, então ela protege um pouquinho mais. Mas o risco de câncer de pele, ele é o mesmo no paciente de pele clara e no paciente de pele negra, por exemplo. Então, todos os fototipos, na verdade, todos os tons de pele, eles devem se proteger. Agora, tem pessoas que têm mais sensibilidade com o sol, não tem? Sim. Independente da cor da pele, às vezes tem mais sensibilidade, né? Fica um pouco no sol, já começa a sentir ali alguma diferença na pele. Isso tem a ver com o fototipo, porque tem paciente que ele nunca vai se bronzear. Toda vez que ele se expor ao sol, ele vai queimar. Ele vai queimar, ele vai ficar vermelho e às vezes vai descamar. E tem paciente que tem mais facilidade para o bronze. Então, esse paciente, ele se expõe ao sol e ele bronzeia, mas ele não se queima. Ele não tem uma pele tão sensível em relação ao sol. E aí, para cada tipo de pele assim, para cada tipo de sensibilidade, é um cuidado diferente também?
O paciente de pele sensível, esse paciente de pele mais clara, que ele vai se queimar, é um paciente que tem que atentar a todos esses cuidados que a gente conversou, em relação à proteção, em relação ao horário de pico, em relação à radiação, porque ele vai se queimar mais facilmente. E quando a gente fala de queimadura, quanto mais queimaduras e quanto mais vermelho esse paciente fica, maior o risco dele desenvolver um câncer de pele. Então tem que tomar mais cuidado. Doutora, agora a gente sabe que tem vários tipos de protetores no mercado, né? Tem a questão também do fator indicado, né? Tem aqueles números, né? Claro, não precisamos falar de marca, mas que tipo de protetor é mais adequado? Qual o número que a gente deve comprar? Ou para cada tipo de pele é um diferente, é um específico? Como é que faz? Porque são tantos, a gente chega lá, a gente tem muitos, a gente fica perdido com tantos protetores, né? Tem muitas opções, mas isso, por um lado, é bom pra gente, porque sempre vai ter um protetor que a gente vai gostar mais e que a gente vai se adaptar. Mesmo paciente de pele extra seca até um paciente de uma pele extremamente oleosa. Hoje, no mercado, eu tenho certeza que ele vai conseguir encontrar um protetor que tem uma textura boa para ele aplicar no dia a dia. O que eu falo, pro dia a dia, pelo menos um FPS de 45 para mais. Um FPS de 30, um fator de proteção solar de 30 é pouco, porque o índice de radiação, ele está muito alto, ele vem aumentando cada vez mais. Então, de isso 45... por conta desse período do ano ou isso o ano todo? No verão piora, mas no ano todo. O dano, a radiação que a gente tem hoje nos dias atuais, na modernidade, ela é maior do que antigamente. Meu Deus, tomara que não aumente isso, né? A tendência é aumentar, Meu né? Deus do céu. Aí, ó, gente, então, vamos cuidar do planeta, nossa casa comum. Exatamente, prevenir cada vez mais. Então, um FPS de 45, acima de 45 no dia a dia, e na praia, na exposição de fato, é o máximo que conseguir. Então, se conseguir em torno de 70 a 99, que é o que a gente tem no Brasil, está excelente. Até que número? 99. Até 99? Até 99. Olha. No Brasil, 99. Pois é. E, por exemplo, quem vai na praia, por exemplo, muitas vezes acha que é só chegar na praia, passar o protetor e pode ficar o dia todo lá sem precisar passar novamente. Não é bem assim, né? O protetor solar, ele vai ter uma duração aí, na quantidade correta, aproximadamente de 4 horas. Mas essas 4 horas, ela não vale quando a gente está falando de exposição solar longa e contínua. Então, a gente tem que reaplicar a cada 2 horas ou a cada entrada na água. Então, banho de mar, piscina, mergulhou, saiu, protetor solar da cabeça aos pés novamente. A senhora falava agora há pouco sobre a questão de adaptação para cada tipo de protetor, né? Como é que a gente sabe que a gente se adaptou bem a esse tipo de protetor ou não se adaptou? O que a gente sente? Pela textura. Então, quando a gente não gosta, é aquela textura que incomoda ao longo do dia. Ou a pele vai ficar muito pegajosa, melecada, oleosa, ou ela vai craquelar, soltar pozinho na roupa. Aí é uma textura que a gente não consegue usar todos os dias. É um sinal que não se adaptou. Exatamente. Tem que trocar por um outro, por uma outra marca. Isso. Quando você perguntou em relação à marca e a protetor, o que eu falo, a marca hoje, todas as marcas praticamente elas são boas e vão entregar ali o mesmo resultado. O que difere é a textura do protetor. Então, tem um protetor que tem uma cosmética, uma textura na pele que a gente gosta mais. Essa textura que a gente gosta mais, geralmente são as texturas mais sequinhas, que a gente passa e esquece daquele protetor. É como coisa que a gente passa a mão na pele e não sente nada. Esse, o paciente, ele se adapta mais. Aquele que deixa uma textura mais grossa, geralmente o paciente se adapta menos. Agora, tem alguns tipos de protetores que na própria embalagem fala, né? Diz que dura até tanto tempo, outro dura menos. A gente tem que ficar sempre se atentar a isso também? Geralmente, mesmo se na embalagem falar um pouquinho mais ou um pouquinho menos, o preconizado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia é uma duração média de reaplicação do protetor solar a cada 4 horas. Essa é a orientação. Isso. Maravilha. Agora, como que a gente, em que momento a gente precisa ter mais cuidado ainda em relação à pele, né? Que sinais que a gente percebe na pele que a gente precisa ter um cuidado maior, né? Como dermatologista, queria que a senhora trouxesse para a gente essa informação que é importante também, principalmente nesse mês, né? Que a gente está falando do câncer. Às vezes
parece uma coisinha lá que a gente chama atenção, mas que tipo de coisinha a gente precisa tomar mais cuidado? Quando a gente fala de câncer de pele, a gente está falando de 2 grandes grupos de câncer de pele. Tem o grupo do câncer de pele, que é o melanoma, que é o mais grave, que, por sorte nossa, é o menos diagnosticado, porque ele é mais agressivo, ele faz metástase muito rapidamente. Nossa. E esse, que é o câncer de pele melanoma, ele tem uma composição genética. Então, esse tipo, ele não está diretamente relacionado ao sol. A grande maioria, que é esse da cerca de 30% dos cânceres diagnosticados no Brasil, eles são não melanoma. E esses são exclusivamente ocasionados pelo sol. O que acontece é que a gente tem aí, mais ou menos, para o paciente conseguir identificar um A, B, C, D, E da sociedade, que fala da mudança das pintas. Então, o A é de assimetria, essa pinta eles tem uma borda diferente da outra. O B é de borda, então, de borda que não está contínua. O C é de coloração, tem várias cores nessa pinta, tem a castanho, puxado para o enegrecido, múltiplas cores. O D é de dimensão, então uma pinta acima de 5 milímetros ela chama atenção. E o E é de evolução, essa pinta está aumentando, ela não cicatriza, ela sangra. Esses são os sinais de alarme. Porém, às vezes é uma lesão tão pequenininha que não chama a atenção do paciente. E aí, esse paciente acaba deixando de lado. Protela, né? Vai deixando. A orientação, principalmente para paciente que tem múltiplas pintas, que não sabe identificar se é uma pinta nova, se essa pinta está crescendo, é passar no dermatologista para avaliar as suas pintas. Vou até dar um exemplo meu, eu tive 5 cânceres de pele. Nossa! Pois é, exclusivamente do sol. Nossa. Tomei muito sol na minha vida, na minha adolescência, e o dano de sol maior que a gente carrega para a vida é o sol do final da vida infantil e do início da adolescência. Esse é o pico que vai determinar características genéticas que a gente pode desenvolver câncer de pele anos depois. Eu já não me expunha mais ao sol e já atendia como médica dermatologista e foi aparecer um câncer de pele anos depois. Da exposição prolongada que eu fiz proposital, eu me bronzeava muito. Nossa! E aí, o primeiro que apareceu foi na minha barriga, no abdômen. E eu tinha mais 2 nas costas e eu não sabia. Então, principalmente o paciente que vai no consultório sabe disso. Eu examino costas, que é a região que o paciente não sabe se ele tem pinta nova ou se essa pinta está crescendo. Não dá para saber, é verdade. Por isso que é importante sempre consultar um médico para fazer uma avaliação, ver se está tudo certinho. Exatamente. Doutora, eu ficaria a tarde inteira conversando com a senhora. Está muito bom conversar com a doutora. Tem tanta pergunta. Nossa, gente, mas o tempo já está terminando. Vamos transmitir a consagração. Quem quiser encontrar a senhora, conversar, de repente marcar uma consulta, fazer uma avaliação, como é que encontra? Me encontre no Instagram. DRA, de doutora, Natália Pazin. P-A-S-I-N de navio. Maravilha. Então, ó, gente, procure a doutora, faça lá um check-up, vê se está tudo certinho, porque é importante a gente se cuidar, né? É isso aí. Aproveitar esse mês, nós estamos no dezembro laranja, né? Para poder se cuidar e ver se está tudo certinho. Às vezes é importante fazer uma avaliação, né? Como a senhora disse, às vezes tem alguma parte do corpo que atualmente a gente não vê, e às vezes tem uma coisinha lá que a gente precisa avaliar, não é mesmo? Isso aí. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, prazer falar com vocês. Prazer todo nosso aqui.